todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje, mais uma atividade da Sociedade Paulista de Infectologia. Nós temos aí organizado uma série de eventos, todas as terças-feiras, das 8 até 9h30, 10 horas. Temos tido uma excelente participação, uma média de pessoas presentes aí nas atividades muito boa, né? Eu acho que isso é um legado que a gente está tendo em relação a essa pandemia, de ter esses eventos online com uma excelente participação, né? Todo mundo sentadinho de casa, do seu escritório, do seu local de trabalho, e ter a possibilidade de estar compartilhando aqui com pessoas de excelência que estudam os assuntos escolhidos realmente pelas suas áreas de atuação. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Eu vou passar a palavra para o Dr. Lauro Perdigão. O Lauro é infectologista, ele é do Grupo de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central, lá do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, eu vou passar a palavra para o Lauro para, a partir daí, iniciar os eventos. Então, peço a todos, né, que quem tem interesse nessas discussões sobre Covid, nós teremos mais 3 terças-feiras consecutivas, aí, as próximas. A próxima será sobre vacina e depois discutiremos Covid relacionado a órgãos específicos, né? Vamos falar sobre coração, rins, enfim. Serão temas de absoluta importância aí na prática clínica diária. Então, obrigado aí pela presença de todos. Lauro, você com a palavra aí, fique à vontade. Muito obrigado a todos os participantes. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Então, como o professor falou, hoje é mais um evento aí, mais uma terça-feira na SPI, desde o começo do mês, desde o começo de junho, vem acontecendo esses encontros, né, que vem discutindo pontos importantes, temas quentes nesse assunto tão quente do momento. Então, a gente já teve algumas aulas em que foram discutidos tópicos de prevenção, de diagnóstico, de tratamento. A gente quer lembrar a todos vocês que as aulas estão disponíveis no site da SPI, na seção de Educação Continuada. Basta clicar lá em Educação Continuada que as aulas ficam disponíveis. O evento é gravado e fica disponível, então, no nosso site lá da Sociedade Paulista de Infectologia. Todas as terças-feiras que aconteceram foram de grande sucesso, tanto ao vivo como o acesso às aulas. E a gente quer lembrar que ao final das aulas tem um debate, o debate tem sido extremamente rico, em que os palestrantes respondem as perguntas que foram enviadas aqui pelo chat. Não deixem de mandar pela janelinha aqui. Tanto tem a janelinha do chat como de perguntas e respostas. A gente faz uma triagem aqui e leva para o debate. Então, quando acabarem as aulas, não saiam, que o debate costuma ser bem rico. Na semana passada, a gente teve o primeiro encontro, cujo tema foi o tratamento. Então, foram discutidos pontos importantes relacionados ao tratamento, os antivirais, a cloroquina, os antiparasitários. E hoje, não diferente, trazemos temas quentes também. Para hoje, então, a gente tem 3 aulas com 3 palestrantes renomados aí, super competentes. E esses temas são os corticoides na COVID, os imunobiológicos e a heparina. Então, para hoje, a gente tem os doutores Carlos Kiefer, o doutor José Vidal e o doutor Paulo Abrão. Eu vou apresentar cada um mais detalhadamente na sua vez. Então, para começar a nossa mesa de hoje, eu quero chamar o professor Carlos Kiefer. Ele é professor adjunto da disciplina de infectologia da Escola Paulista, da Unifesp, e é infectologista do Hospital São Luís, São Caetano, da Rede Dó. Ele vai apresentar o primeiro tema, que são os corticoides. Bom,
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Edu, pela iniciativa da Sociedade Paulista, Lauro, Paulo, Zé Vidal, prazer estar aqui com vocês. Vamos começar essa revisão do tema aqui, falando um pouco sobre os corticoides. A parte que me coube desse pequeno latifúndio que é a Covid-19 é fazer uma revisão com vocês das evidências sobre os corticoides. Aqui estão meus conflitos de interesse. Eu costumo dizer que, para falar de corticoide, vamos começar pelo fim, né? Então, começando pelo fim, agora, 14 dias atrás, para ser mais exato, saiu um informe da Sociedade Brasileira de Infectologia, no dia 30 de junho, em função da liberação dos dados preliminares precoces do estudo RECOVERY, que é o acrônimo de Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy, sugerindo que pacientes com COVID-19 grave, que necessitam de oxigênio suplementar ou ventilação mecânica, deveriam receber, então, dexametasona na dose de 6 mg dia, com duração de até 10 dias de tratamento. Bom, começando pelo fim, por quê? Começando pelo fim, porque se fosse só isso, não ia dar tanto ibope, vocês não iam estar aqui para a gente conversar, mas é porque eu também entendo que tem um pouco mais de coisa antes disso. Então, vamos dar um passo atrás antes de ir adiante, né? Obviamente, eu não vou revisar aqui as hipóteses e as razões, os racionais de uso de corticosteroide, mas a ideia é de que qualquer corticoide ou corticosteroide module hiperinflamação. A gente já conhece isso para diversas condições e diversas outras doenças, isso é bem estabelecido por uma série dessas condições. No entanto, haveria um risco, e esse risco seria que no processo dessa modulação da hiperinflamação poderia suprimir o sistema imune, e, em particular, no caso de doenças infecciosas, inibir resposta anti-infecciosa. Então, as perguntas que ficaram e ficam para a comunidade médica e científica, né, quais seriam as evidências do uso dos corticoides para a Covid-19? Para fazer isso, eu tive que adotar um caminho. O caminho que eu adotei foi buscar evidências em situações correlatas, uma vez que a Covid é uma doença nova, e também buscar evidência para a própria Covid. Estão descritos aí os termos que eu usei de busca para basicamente vasculhar o PubMed e o medRxiv. Até 5 dias atrás, 4 dias atrás, quando eu terminei a aula, eu tinha encontrado 249 artigos, dos quais, em condições símiles ou similares à Covid, né, vamos chamar assim, depois eu explico o que eu quero dizer com isso. Ou na Covid-19 eu encontrei 5 revisões, das quais que continham 4 estudos observacionais em Covid-19, todos observacionais. Encontrei 4 estudos clínicos em Covid-19, vocês devem ter tido acesso a esses estudos também, dos quais 2 a gente está chamando aqui de RCT, eu vou usar o termo para Randomized Clinical Trial, né, e 2 estudos observacionais. Ainda fiz aí uma revisão em alguns estudos de fisiopatologia conceituais, que eu acho que os colegas também vão usar, mas basicamente para fundamentar o raciocínio e para a gente poder começar a ir adiante. A outra estratégia que eu usei foi de usar uma linha do tempo, ou seja, de quando vem isso, como é que está se compondo o nosso raciocínio em relação à Covid-19. A primeira abordagem em artigo científico sobre corticoide que eu identifiquei nesse grupo de artigos foi de 15 de fevereiro de 2020, um artigo, uma revisão, uma mini revisão, na verdade, um sumário publicado na Lancet, do Russell e colaboradores, onde ele revia o uso de corticosteroides em diversas situações correlatas. Naturalmente, 15 de fevereiro, a gente não tinha ainda sequer tido tempo de produzir evidência científica sobre a Covid, a gente estava tentando se basear sobre as situações correlatas. E o que ele, na época, sugeriu, muito resumidamente, é de que para MERS-CoV, SARS-CoV, influenza e vírus sincicial respiratório, que foram as evidências que ele revisou, haveria o risco de aumento de mortalidade em infecções secundárias em influenza e redução do clearance viral em SARS-CoV e em MERS-CoV.
As ressalvas razoáveis a essa primeira publicação são óbvias, né? Foram só estudos observacionais, publicados em situações que a gente chamaria de correlatas, outras viroses respiratórias, algumas com vírus da mesma família e outras com vírus distintos. Os estudos eram, portanto, heterogêneos, além de observacionais, não era uma meta-análise propriamente dita, e, mais uma vez, as condições correlatas, a maior dúvida, elas seriam similares ou não à Covid-19. Já em 29 de fevereiro, ainda no mês de fevereiro, uma letter rebatendo, contra-argumentando a publicação de Russell, publicada por Chang e colaboradores no Lancet, dizendo que haveria, da mesma forma que ele usou estudos correlatos, haveria também estudos a favor do uso de corticoides. Então, a dúvida estava lançada, alia jacta est, né? A chance estava lançada. Os estudos, então, ele citava, o Chang e os colaboradores, um estudo retrospectivo de 401 pacientes com SARS, em que teria havido redução da mortalidade de tempo de internação para pacientes graves ou críticos. Aqui começa um problema, graves ou críticos. Estudo prospectivo, um outro estudo com 2.141 pacientes com influenza, mostrando redução da mortalidade com o uso de metilprednisolona em pacientes com pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Uma revisão sistemática em pneumonia comunitária grave, também mais uma vez grave, com redução de mortalidade, redução de ventilação mecânica. Mais uma vez, as dúvidas razoáveis, tudo bem, são estudos potentes, alguns com uma casuística bastante significativa, mas essas condições correlatas seriam efetivamente similares à Covid, então a situação não estava esclarecida, necessitando de mais evidências. Por volta de março, aqui eu aglutinei uma série de publicações, mas por volta de março a gente já tinha uma série de publicações sugerindo que a gravidade na Covid fosse, pelo menos em parte, relacionada a fatores imunológicos, a incapacidade de produção de interferon de tipo 1, a hiperinflamação pela elevação característica que a gente via de PCR em alguns desses pacientes. Alguns estudos começaram a sair com dosagem de IL-6, TNF-alfa, interleucina 8, a linfopenia, particularmente a queda de células NK, atrofia esplênica, linfócito reduzido em linfonodo em diversos órgãos, a presença de monócito e macrófago no pulmão e aquelas características que mimetizavam vasculite, o estado de hipercoagulabilidade e os danos sistêmicos. A gente conhecia que, só para resumir essas evidências, a gravidade em outras doenças infecciosas também era relacionada a mediadores inflamatórios. Então, aquela dúvida razoável, né, que existia, ela começava a se restringir, quer dizer, parece haver, de fato, um mecanismo qualquer mediado por inflamação na COVID, o que a gente está, em tese, chamando de COVID grave, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, mas a dúvida que fica é, será que todas as formas de COVID são condições hiperinflamatórias? Então, vamos adiante um pouquinho. Em março, a gente teve um depósito de um artigo na base de dados medRxiv, do Wang, está aqui a evidência, em 12 de março de 2020, que era um primeiro estudo retrospectivo observacional com 46 pacientes, todos os pacientes com insuficiência respiratória aguda, 26 com uso de metilprednisolona, 20 sem metilprednisolona, mostrando uma redução do tempo para obtenção de normalização de temperatura, comparada ao grupo 100, e uma melhora da saturação mais rápida também no grupo com metilprednisolona. Então, foi o primeiro estudo, a primeira evidência direta de um estudo de corticosteroide beneficiando insuficiência respiratória em COVID. No entanto, é um estudo retrospectivo, sem randomização. Nesses nesses pacientes que eles citam que tinham insuficiência respiratória, eles não citam quantos estavam ou evoluíram para ventilação mecânica. Também não citam quais foram as outras terapias usadas em cada um dos grupos, com e sem metilprednisolona. E, obviamente, os desfechos usados aqui para mostrar esse benefício foram desfechos que a gente poderia considerar menos relevantes, né, do ponto de vista clínico, né? Tempo para normalização de temperatura e melhora de saturação, sem falar de mortalidade ou ventilação mecânica. Logo em seguida, no dia 13 de março, vejam a quantidade de informação que vai surgindo, isso aqui foi resumido, né?
o estudo de Wu e colaboradores no JAMA, mostrando um estudo retrospectivo, observacional, com 201 pacientes com ARDS, então síndrome de desconforto respiratório agudo, tratados com metilprednisolona também. Observando uma morte com metilprednisolona, 46% no grupo, né, e sem metilprednisolona, 61%, com um hazard ratio de 0,38, mostrando um potencial benefício do uso do corticoide nessa situação. Então, foi o segundo estudo que eu identifiquei mostrando benefício, agora, dessa vez, em ARDS, associada à COVID. No entanto, mais uma vez, é retrospectivo, observacional, não randomizado, portanto, não tinha intervenção especificamente. Ele observou a evolução dos pacientes com e sem. E a dúvida que fica, a ARDS da COVID é a ARDS mesmo? É a ARDS definida lá pelos critérios de Berlim? Né? Bom, vamos mais adiante. Em situação correlata, já no final de março, início de abril, aqui eu botei duas datas, porque primeiro foi a publicação online, depois a publicação efetiva no Journal of Infection. Young e colaboradores fizeram uma revisão sistemática sobre corticosteroide versus coronavírus. Então, todos os coronavírus. Identificaram 15 artigos, aqui com uma quantidade de pacientes bastante grande, 3.176 com corticosteroides, 1.780 com o que eles chamam de não corticosteroides. Né? Então, não usaram corticosteroides, usaram outras coisas, dos quais 11 em SARS-CoV, 2 em MERS-CoV e 2 em SARS-CoV-2, tá? No nosso objeto de interesse no momento. Né? O que eles viram? Obviamente, os pacientes graves e críticos usaram mais corticosteroides. Isso é óbvio, eu acho que é um tanto óbvio para quem está na prática clínica, a gente tende a usar mais naqueles que são mais graves. No entanto, eles viram um aumento de mortalidade nos grupos associados, nos grupos que usaram corticosteroides, um maior tempo de internação, mais superinfecção bacteriana e mais hipocalemia. As ressalvas razoáveis para isso aqui são de que a maioria desses estudos aqui, quase que a imensa maioria, não era estudo clínico randomizado, mas era estudo descritivo do uso de corticosteroide em coronavírus. Tá? Então, é esperado que pacientes que fossem mais graves tivessem usado mais corticoides e tivessem evoluído mais para óbito. Os dois estudos que ele cita em SARS-CoV eram descritivos, portanto, eram estudos epidemiológicos, não eram estudos que foram feitos para mensurar o uso de corticoides. Então, eles só descreveram a quantidade de pacientes que usou corticoide. Por isso que eles não estão na minha revisão clínica, porque, embora eles pertençam a uma ou outra revisão sistemática de literatura, eles não eram estudos clínicos, não permitiam que a gente concluísse sobre o uso de corticoides. Bom, em abril, para não dizer que a gente passou em brancas nuvens, houve uma publicação do European Respiratory Journal de Halpin, 16 de abril, uma revisão sistemática de corticoide inalatório. Um dia eu quero dar aula só com um emoji. Esse é o emoji mais antigo que eu conheço, é o grito. Eu vou direto para a conclusão. Ele conclui que ele não tinha revisão sistemática a fazer sobre corticoide inalatório. Então, basicamente, as evidências que existiam eram do uso in vitro de budesonida inibindo a replicação de HCOV-229E, a ciclesonida inibindo a replicação de SARS-CoV-2 e inibindo o efeito citopático. Estava publicado na web, mas, mais uma vez, sem peer review. Também não me senti competente para fazer um peer review de um estudo como esse. E os corticosteroides, nós sabemos que inibem liberação de citocina por rinovírus e vírus sincicial respiratório, que tem 2 estudos em andamento, ou seja, publicou, mas cá entre nós, não entendi. Minha carinha é essa aqui. Ainda em maio, chegando em maio, publicado pelo grupo de IE e colaboradores nesse jornal canadense, indexado, uma meta-análise bastante interessante, incluindo ensaios clínicos randomizados e observacionais de corticoide versus não corticoide em COVID-19, SARS e MERS. E os desfechos de uns inferem sobre... É uma metodologia um tanto complexa, mas inferem sobre a possibilidade de desfecho nas outras doenças. Então, o que ele acha? Em síndrome de desconforto respiratório, os corticosteroides podem reduzir mortalidade em pacientes com COVID, mas isso foi a partir de um estudo observacional em COVID, publicado no medRxiv em abril, e 7 randomizados em não COVID.
com uma qualidade de evidência baixa. Então, o risco relativo reduzia de fato, mas a qualidade da evidência era baixa. Já em Covid grave, mas sem ARDS, e aqui começa o problema, né? O que a gente está chamando de ARDS, o que a gente está chamando de Covid grave? Começa não, já tínhamos apontado lá atrás, aqui continua o problema. Os corticoides podem aumentar a mortalidade em pacientes com Covid nessa situação, baseado em 2 estudos observacionais apenas. Ambos eram observacionais, no medRxiv, no Journal of Clinical Immunology, de abril. Mais uma vez, não eram estudos de observação, de desfecho, eram estudos observacionais que tinham uso de corticoide relatado, também com qualidade de evidência baixa. Então, por um lado, em ARDS poderia melhorar a evidência, poderia melhorar a mortalidade, por outro lado, em Covid grave, poderia piorar. E ele levanta aqui uma série de questões que estudos observacionais em influenza aumentava, em SARS e em MERS tinha pouco efeito, e em pneumonia na comunidade reduzia a mortalidade. Então, embora tenha sido uma boa estratégia de meta-análise e revisão, mas os viés, né, as estimativas de viés aqui parecem ser elevadas e a qualidade de evidências é baixa. Chegamos, assim, em junho, né, onde eu devo parar a minha breve revisão aqui com vocês. Em junho, no medRxiv, estava depositado já no dia 18 de junho um estudo de Corral e colaboradores chamado CUCO-COVID, que é um ensaio clínico controlado de metilprednisolona em adultos com pneumonia por Covid. Então, é um ensaio clínico, é aberto, e os autores dizem que é semi-randomizado. Não sei o que significa esse termo, no entanto, eu entendi na hora que eu li o estudo. E eles analisaram pacientes que tinham Covid-19 com pneumonia, alteração de saturação, sem deixar claro o que era essa alteração de saturação, e evidência laboratorial de hiperinflamação, também sem deixar claro isso. Com ou sem metilpred. O desfecho, e analisaram um desfecho composto. O que era o desfecho composto? Era a presença de morte, UTI, ter sido internado na UTI e ter tido ventilação não invasiva. Viram 85 pacientes, 56 com metilpred e 29 sem, e aí eu entendi o semi-randomizado. Desses 56, 22 foram para esse grupo por pedido médico, ou seja, não é randomizado. A redução de risco de desfecho composto, ela aconteceu tanto na intenção de tratamento como no protocolo em si, ou seja, ambos mostrando evidência de redução de risco desse desfecho composto. A crítica razoável é que é um estudo aberto e no tal do semi-randomizado. Isso permite viés, né? Não há dúvida. E esse desfecho composto também provavelmente permite viés. E assim a gente chega, então, no estudo que foi alvo no início da nossa revisão lá, que é o Horby e et al., do estudo Recovery, que é um grupo colaborativo que já está depositado desde o dia 22 de junho no medRxiv, que é o efeito da dexametasona em pacientes hospitalizados com Covid. É um relatório preliminar, são 2.104 pacientes com dexametasona, 6 miligramas dia VO ou IV por 10 dias, e 4.321 sem dexametasona. Uma mortalidade e analisaram mortalidade de 28 dias. Eles tiveram uma mortalidade geral de 28 dias naqueles ventilados de 41%, naqueles que usaram O2 de 25%, mas naqueles sem O2 de 3%. Atenção para esse dado aqui. E a dexametasona reduziu a morte nos 2 grupos que necessitaram de algum suporte ventilatório ou de oxigênio. Na ventilação mecânica, a razão de taxa reduziu para 0,65, ou seja, teve aí uma redução de aproximadamente 1/3 nas mortes, e no uso naqueles que usaram oxigênio, a razão de taxa foi de 0,80, ou seja, uma redução de 1/5, com P significativo. Uma redução geral de aproximadamente 1/5, também com um P significativo. Não mostrou benefício no grupo sem oxigênio. Veja, é um estudo potente, randomizado, com método robusto. A regressão de Cox e as curvas de Kaplan-Meier que eles fazem, elas se separam desde o início, mas é um estudo aberto. Além disso, 82% dos pacientes inclusos até esse momento em que eles depositaram no medRxiv não tinham confirmação. Aliás, apenas 82% tinham confirmação de infecção por SARS-CoV, o que permite uma certa heterogeneidade nesse grupo. É possível que haja nesse grupo pacientes que não são COVID, e que são por outra doença. A não ser que eles venham a revisar esse dado, né? Outra virose respiratória.
A mortalidade, é também um ponto que chama a atenção, que a mortalidade foi elevada mesmo nos pacientes sem necessidade de O2, ou seja, relataram 13%. Ok, mas é o que temos até agora. Então, nessa linha do tempo, com essa quantidade, essa pletora de informação que a gente teve, basicamente de janeiro, fevereiro até agora, o que eu entendo que são as nossas conclusões atuais, pelo menos até os próximos meses, né? Quais são as dúvidas que nós temos? A ARDS, né, ou a síndrome de desconforto respiratório, é similar entre COVID e outras doenças virais respiratórias? Os desfechos de gravidade que nós estamos falando são comparáveis entre os estudos? Haveria diferença entre esses graves, que nós estamos chamando de graves? Particularmente quem está na clínica percebe uma característica clínica diferente entre aqueles que têm pneumonia e insuficiência respiratória e aqueles que têm, entre aspas, sepse, o que nós convencionamos chamar recentemente de tempestade de citocina, né? Haveria, portanto, uma forma melhor de categorizar esses pacientes para comparar essas terapias no futuro? São dúvidas que eu acho que os próximos estudos vão ter que esclarecer para a gente, mas as certezas, ou pelo menos as quase certezas que nós temos até agora, é que há evidências razoáveis, né, de 2 estudos observacionais e de 2 estudos clínicos randomizados, ou pelo menos semi-randomizados, a favor do uso de corticoides, até agora, dexametasona ou metilprednisolona em especial, em COVID grave. Tá? O que é COVID grave? Agora, no momento, a gente está convencionando chamar daqueles que têm necessidade de oxigenoterapia. Eu acho que é bastante razoável a gente supor que as doses recomendadas devam ser doses baixas ou médias, o que significa que metilprednisolona de 40 a 80 dias e dexametasona 6 dias. A duração deve ser curta, até 10 dias, mas tem estudos com 5 dias, estudos com 7 dias. E a gente tem que sempre ponderar o risco e benefício de corticosteroide em paciente com condição subjacente ou que já use corticoide. Particularmente evitar aumento ou mudança de dose nesses pacientes. Condição subjacente que requer o uso de corticoide. E não está recomendado, naturalmente, pulsoterapia ou dose alta para pacientes com Covid-19. Então, do ponto de vista da revisão que eu tinha para trazer para vocês, é isso. Há muitas dúvidas, há algumas quase certezas, mas, de toda forma, o conhecimento está evoluindo bastante rápido nessa fase e a gente vai estar aí para debater um pouco com vocês depois. Então, mais uma vez, obrigado aí aos colegas panelistas e vou estar aí à disposição para, mais adiante, continuarmos o papo. Obrigado, professor Carlos Kiefer, pela excelente revisão sobre o tema. Temos algumas perguntas aqui que a gente vai levar para o final para o debate. Eu vou chamar agora para continuar a nossa mesa, vai falar sobre os imunobiológicos, o Dr. José Vidal. O Dr. José Vidal é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é doutor em ciências e é diretor da SPI. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer aí pelo convite. Felizmente está indo tudo bem com esse curso e esperemos que continuem assim por muitas terças. Mais uma honra para mim dividir estas apresentações com os outros palestrantes. Obrigado, Lauro. Obrigado, Eduardo, também. O tema que eu vou apresentar é sobre o uso de terapias imunomoduladoras no COVID. Eu organizei minha apresentação com alguns tópicos que vão permitir entender um pouco melhor o racional para o uso de potencial de alguns desses medicamentos e tentando equilibrar também com alguns contra-argumentos, né, do benefício ou ineficácia dos mesmos. Eu vou fazer uma muito breve introdução, falar alguns aspectos de patologia e fisiopatologia que vão direcionar melhor o tema. Depois falar um pouquinho sobre o racional do uso dos imunobiológicos nesta doença, falar sobre os ensaios clínicos ou estudos observacionais disponíveis, para finalmente abordar algumas perspectivas em relação a esse tema. Eu queria começar só mencionando os resultados desse estudo que foi publicado faz poucos dias, um estudo do Reino Unido, da base de dados do sistema de saúde pública deles, com mais de 17 mil prontuários de pacientes com Covid.
e que teve por objetivo identificar alguns fatores associados a óbito nesta doença. E além do que já se sabe em relação à idade, em relação a gênero masculino, a comorbidades, a obesidade, um dado muito interessante desse trabalho é que o quintil mais pobre da população teve praticamente o dobro de risco de óbito, similar àquele conferido por doenças classicamente reconhecidas associadas a mau prognóstico no Covid, como diabetes, por exemplo. O que grafica muito bem o drama, além de pessoal, não, socioeconômico e entre outras dimensões desta pandemia. Em relação ao tratamento, claramente sabemos que cuidados e o suporte respiratório é fundamental, e tem-se definido alguns alvos, tanto do tratamento antiviral como da própria resposta do hospedeiro para tentar conter o avanço desta doença. Vários desses tópicos já foram abordados em aulas anteriores. Eu vou falar sobre as terapias imunomoduladoras. E para isso é importante partir de alguns aspectos patológicos, desde um ponto de vista geral. As três características mais importantes da patologia pulmonar no Covid é a presença de dano alveolar difuso, associado a um efeito viral epitelial intenso, né? E chama atenção um infiltrado linfocítico escasso na maioria de estudos de histopatologia. Nos últimos meses, associados a esta tríade, foram descritos também a presença de forma importante de trombos fibrinosos, o que também vai ter uma repercussão clínica e na condução desta doença. E estamos diante de uma doença complexa, uma doença com manifestações sistêmicas, onde o vírus, a inflamação e a hipercoagulação vão trazer enormes desafios do ponto de vista de manejo e das suas próprias complicações. Essa é uma revisão muito recente do JAMA, de forma muito simples, e isso é um excesso de simplificação, mas eu acho interessante trazer isso para a discussão do efeito das medicações que vão ser discutidas, né? Que partindo do princípio da presença do receptor da enzima conversora de angiotensina e de uma proteína transmembrana que permite a união com as regiões específicas, né, a proteína S do vírus, o que vai permitir uma fusão, uma endocitose do vírus para dentro do citoplasma, né, celular, com as conseguintes etapas de replicação viral. Nos estágios precoces da doença, existem uma infecção, principalmente nestes neumócitos do tipo 2, né? A infecção deste tipo celular vai acarretar uma replicação viral que ela vai ter consequências tanto na estimulação direta dos macrófagos tisulares, assim como dos próprios linfócitos adyacentes. A resposta inata vai ser a primeira a ser fundamental numa tentativa de conter a infecção, né? Porém, a própria resposta inflamatória, com uma liberação excessiva de citocinas, guiadas tanto por macrófagos ativados, como já pela imunidade adaptativa ativada através da ativação de linfócitos também, vai gerar uma resposta inflamatória que, quando ela é suficiente, ela consegue conter as repercussões da presença do vírus. O problema é que, quando estamos diante de uma resposta pró-inflamatória, hiperinflamatória aberrante, e isso excede os limites de contenção do próprio sistema imunológico, e isso usualmente se vê nas etapas mais tardias da infecção, onde se observam as respostas inflamatórias caracterizadas pelo engrossamento do interstício alveolar. Existe um aumento da permeabilidade vascular, o que vai acarretar em formação de edema, ou existe um dano celular tanto
dos pneumócitos tipo 2 como dos pneumócitos de tipo 1, com formação de membrana hialina, que vai ser o primeiro sinal da síndrome de estresse respiratório. Todo esse processo inflamatório associado também a uma disfunção endotelial, com ativação da coagulação, com formação de trombos, é o que finalmente acaba complicando o paciente. E dentro do padrão evolutivo desta doença, muito didaticamente apenas podemos classificar em 2 grupos, entre aqueles que vão ter uma resposta leve a moderada e aqueles que vão ter uma evolução grave. Aqueles que têm uma resposta leve e moderada se vão caracterizar por ter uma replicação viral que não vai ser robusta, mas vai ter uma resposta da imunidade inata, basicamente do interferon tipo 1, também do tipo 3, que vai ir em paralelo a um aumento de uma resposta inflamatória, tanto macrofágica quanto também linfocítica, que vai trazer consigo a produção de citocinas inflamatórias, mas dentro de uma quantidade e uma proporcionalidade que não vai ser danosa para os tecidos. A resposta disso vai ser uma carga de doença bastante leve, e o que se observa na prática clínica, né, um espectro clínico bastante amplo. Bem diferente do que se observa já em doença grave, onde temos uma replicação viral muito robusta, com uma resposta da imunidade inata muito comprometida, com uma diminuição também linfocitária bastante exacerbada e uma carga de doença bastante importante. Não é a classificação do CIDIC, que levou a uma primeira aproximação de uma primeira fase inflamatória e uma primeira fase de infecção viral e uma segunda fase inflamatória, ela foi importante, mas não é uma classificação dicotômica, né? Vejam que a replicação viral ela pode persistir além da primeira semana, né? Basicamente, a primeira semana é uma etapa de replicação viral, mas ela pode se prolongar na segunda, terceira semana, e basicamente a resposta inflamatória ela começa depois da segunda semana, mas ela começa um pouco antes também. Essa complexidade e essa heterogeneidade ela vai ser bastante importante, inclusive no racional para pensar posteriormente na necessidade de medicamentos com atividade antiviral, não apenas na fase precoce, mas também posteriormente. O racional para o uso de imunobiológicos, ele tem alguns antecedentes, e o primeiro deles está relacionado ao conhecimento de uma destas doenças, né, causadas por esse tipo de doenças que se observam com uma frequência um pouco baixa, né, que seriam a toxicidade causada por as células CAR-T, que é um tipo de terapia celular, né, para algum tipo de doença hematológica. O tratamento com este tipo de medicamentos causa uma síndrome de liberação de citocinas, que ela é bastante importante e ela tem sido manejada com os bloqueadores de interleucina 6, que parece ser o mediador mais importante dentro desta síndrome de liberação de citocinas. Esse foi um marco teórico para extrapolar uma estratégia terapêutica de como numa síndrome de liberação de citocinas isso poderia funcionar dentro de outro contexto, mas estamos falando de um cenário completamente diferente, doença hematológica, toxicidade e uma terapia celular. Também foram feitos alguns paralelos com a síndrome hemofagocítica, onde se sabe que a síndrome de ativação macrofágica é aquele tipo de síndrome hemofagocítica que acontece em pacientes com doenças autoimunes, né? Inicialmente se postulou que o COVID podia ter uma analogia com esta síndrome de ativação macrofágica, mas hoje sabemos que apenas uma pequena proporção de pacientes com COVID preenche os critérios de síndrome hemofagocítica. Nestas síndromes também se utilizam alguns inibidores de interleuquina 6,
o que foi outro parâmetro para utilizar esse tipo de medicamentos imunobiológicos, né, os bloqueadores de interleucina 1 e de interleucina 6, mas também é uma doença completamente diferente. A história do uso de imunobiológicos em infecções é longa, né? Sepsis é o melhor exemplo disso, inúmeros ensaios, inúmeros estudos tentando identificar alguns mediadores e, de fato, nada funcionou até hoje para os casos já bem conhecidos de sepsis bacteriana. Em SARS, também, apesar de já se discutir o conceito de tormenta de citocinas, esse é um conceito que não está bem definido na literatura, mas já se discutia também desde o SARS, umas décadas atrás. Existem duas abordagens quando se tenta ver o benefício dos imunobiológicos. Existem aquelas abordagens que olham apenas uma citocina como mecanismo central, pivotal dentro da resposta imunológica. Basicamente uma visão extrapolada da reumatologia, né, onde vemos que bloqueadores de interleucina 6 são autorizados, né, para o uso de tratamento, por exemplo, de artrite reumatoide, mas devemos de ter o cuidado de que o COVID é um cenário muito mais complexo. Estamos falando de uma cascata de citocinas, onde intervém uma série de mediadores celulares e uma série de interleucinas e quimocinas, não apenas de um único mediador. E esse é um questionamento em relação ao racional e provavelmente também os resultados controversos terapêuticos que existem até o dia de hoje. Interleucina 6 claramente apareceu como um marcador elevado em casos graves, mas quando se fazem revisões da literatura, existem vários marcadores em pacientes graves: troponina, proteína C reativa, dímero D, creatinina, né? Isso porque a maioria de trabalhos dosaram interleucina 6. Quando se utilizam estudos como nesse trabalho chinês, que se avaliaram 48 citocinas, 14 delas estavam bastante alteradas em casos graves e 2 delas eram as mais importantes, a IP10 e a MCP3. Interleucina não apareceu dentro dessas 2 preditoras de gravidade e progressão de doença, né? Isso para relativizar o achado da interleucina 6, porque desde o início da pandemia se começou a falar já nas primeiras semanas de uma síndrome de liberação de citocinas como um mecanismo muito bem definido do ponto de vista fisiopatológico, e isso não é tão verdade, né? Recentemente, uma editorial do JAMA Internal Medicine pontuou alguns aspectos muito importantes em relação ao entendimento desta síndrome de citocinas. Primeiro, que não existe uma definição clara, e o que se denomina de síndrome de citocinas como disfunção endotelial ou inflamação sistêmica é similar ao que se observa com a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que foi usado durante décadas para definir sepsis. A maioria de mediadores implicados na tormenta de citocinas, elas têm atividade pleiotrópica, que significa que uma citocina ela tem diversos alvos celulares e muitas vezes eles são interdependentes de outras moléculas também com atividade intercelular, de tal forma que a atividade de uma única interleucina ela não é linear nem uniforme. E isso é muito importante porque o fato de ter uma interleucina 6 elevada, ela pode sugerir gravidade, mas não necessariamente implica patogênese ou fisiopatologia. E nessa mesma editorial, eles comparam as dosagens de interleucina 6 em casos graves de COVID e comparam as dosagens de interleucina 6 com outras causas de síndrome de estresse respiratório do adulto de outras etiologias. E concluem que nessas outras doenças, a quantidade de interleucina 6 é de 10 a 200 vezes maior do que se observa no COVID. E, portanto, esse termo de síndrome de tormenta de citocinas, ele deve ser relativizado. Em relação às terapias imunomoduladoras, basicamente na literatura, hoje existem 4 grupos importantes, dentre aqueles que têm como alvo interleucina 6, né? Aqueles inibidores de interleucina 6, tocilizumab e sarilumab, os inibidores
perdão, isso do receptor, né? O tocilizumab principalmente, os inibidores da interleucina 6, o cetuximab, o inibidor da interleucina 1, anakinra principalmente, os inibidores da Janus quinase, né? Uma enzima muito importante para a sinalização da cascata inflamatória intracelular, o baricitinib, e recentemente estes inibidores dos fatores estimulantes de colônias de granulocitos macrófagos. Eu não vou abordar estes aqui porque são medicamentos experimentais, inclusive em reumatologia, nenhum deles tem aprovação para uso clínico. Em tocilizumab existem aproximadamente 16 estudos em preprint, né? Mas eu escolhi apenas os 2 observacionais mais importantes e 2 ensaios clínicos que eu vou mencionar a continuação. O primeiro foi um ensaio clínico retrospectivo observacional de adultos com pneumonia severa na Itália. Esses pacientes, foi uma coorte retrospectiva, 544 pacientes, deles 179 receberam tocilizumab por via endovenosa, uma única dose, podendo repetir 12 horas depois, caso os pacientes piorassem. O desfecho composto primário foi ventilação mecânica ou morte. E nesse desfecho primário, os pacientes que receberam tocilizumab mostraram uma menor proporção de necessidade de ventilação mecânica ou óbito, e isso foi estatisticamente significante. Já começa a chamar aqui a atenção, né, que a presença de 13% dos pacientes que tomaram tocilizumab apresentaram novas infecções, basicamente infecções bacterianas, versus 4% dos pacientes que não tomaram essa medicação. Os resultados mais chamativos aconteceram em pacientes que tinham uma PO2, FiO2 inferior a 150. Tá? Sugerindo que provavelmente essa medicação tem algum benefício em pacientes que têm uma maior demanda de O2. Em pacientes com uma relação superior a 150, não houve benefício. O segundo estudo observacional que queria mostrar é um estudo espanhol, também um estudo retrospectivo, multicêntrico, em pacientes hospitalizados com COVID, que o endpoint primário foi o tempo desde o baseline para o óbito e diversas análises secundárias, como na maioria destes casos. E nesta coorte, não houve diferença nenhuma em relação a óbito ou admissão em UTI entre o grupo que tomou tocilizumab e o grupo que não tomou tocilizumab. Uma casuística bastante grande, 260 pacientes com tocilizumab e 725 sem tocilizumab. Quando se fez uma subanálise dentre os pacientes que tinham uma PCR acima de 150, para os 2 desfechos, sim apareceu uma diferença, sugerindo que tocilizumab, de fato, pode ser benéfico, né, em pacientes que tenham uma resposta inflamatória exacerbada. Esses são os 2 estudos observacionais mais importantes que eu revisei. Existem 2 ensaios clínicos que são bastante importantes e que não estão publicados nesta era dos preprints, né? Existem 2 ensaios clínicos que vou mencionar pela importância e a relevância que eles têm e foram liberados antes da publicação oficial. O primeiro é o estudo Corimuno, um estudo realizado pelas instituições públicas sanitárias francesas. O critério de inclusão foram pacientes hospitalizados com COVID, com pneumonia moderada ou severa, que não precisavam de UTI, e o outcome primário foi necessidade de ventilação ou óbito no D14. Foram 129 pacientes randomizados a 65 para o standard of care e 65 para tocilizumab, 64 para tocilizumab e 65 para o standard of care. Nesse estudo, se observou uma significativa menor proporção para atingir o desfecho primário no grupo que tomou tocilizumab. Então, foi um resultado favorável a tocilizumab. Esse estudo, quando foi liberado o primeiro release, né, na prensa, 28 de abril, levou a uma discussão que, inclusive, o Comitê de Segurança decidiu renunciar depois da divulgação desses dados preliminares, mas foram, mesmo assim, divulgados.
O outro ensaio clínico randomizado é um estudo italiano, multicêntrico, um estudo aberto também, controlado, também um estudo feito por instituições sanitárias públicas italianas, pacientes hospitalizados com pneumonia por Covid. O desfecho primário foi piora clínica grave, seja por uma relação inferior a 150, paciente internado na UTI ou óbito mesmo. Foi estimado a inclusão de 398 pacientes, mas na análise interina de 123 casos, o estudo foi parado porque se mostrou um desfecho que não mostrou diferenças entre os grupos. Então, a diferença no estudo anterior, este segundo ensaio clínico não mostrou nenhum benefício em relação ao uso de tocilizumab. Nenhum dos dois trabalhos teve resultados de segurança. Isso em relação a tocilizumab, como vemos os resultados tanto observacionais quanto dos dois ensaios clínicos disponíveis controversos. Em relação aos outros imunobiológicos, apenas existe uma pequena cohorte em relação à anakinra, que é este inibidor de interleucina 1. Foram apenas 16 pacientes no grupo de Standard of Care e foram 36 pacientes no uso de anakinra. Foi um estudo retrospectivo, uma cohorte apenas de pacientes com síndrome de estresse respiratório moderado e grave, e mostrou um benefício em relação à sobrevida de anakinra e um benefício em relação à diminuição de PCR e diminuição da necessidade de O2. Um estudo pequeno, mas o único disponível por enquanto. Nesses últimos 5 minutos eu vou passar rapidamente em relação a umas perspectivas em relação ao uso de imunobiológicos em Covid-19. Existem 4 ensaios clínicos randomizados, duplo cego, multicêntricos, que vão dar a resposta final em relação ao benefício de tocilizumab. E 2 deles, este estudo COVACTA, que é um estudo patrocinado pelo fabricante de tocilizumab, e este segundo estudo com desenho bastante parecido, mas que é patrocinado por um centro universitário americano, com um número muito importante de pacientes, o COVACTA com 450 e o estudo de Massachusetts com 278 pacientes, né? Eles têm como pronóstico, como outcomes primários, um deles atingir um score clínico, no caso do COVACTA, e tempo para ventilação mecânica, no caso do estudo universitário. Vejam, eu agrupei esses 2 trabalhos porque ambos têm previsão de apresentação de dados no dia 30 de agosto. Então, se espera que em um mês a gente tenha uma resposta e provavelmente vai ser definitiva. Temos também o estudo Impacta, que é um estudo também com um desenho similar, com 379 pacientes a ser recrutado. O desfecho primário é uma proporção de participantes que precisam de ventilação mecânica no dia 28, resultados um pouco mais para frente. E este último trabalho de tocilizumab e do REMDACTA, que é um estudo também de fase 3, mas que avalia uma estratégia diferente. Pacientes com que eles têm uma pneumonia confirmada, com necessidade de pelo menos 6 litros por minuto de O2, com deterioro clínico, vão comparar 2 braços, um de remdesivir com tocilizumab comparado a remdesivir mais placebo. Então, uma estratégia de combinação. Os resultados já devem sair em breve, ainda este mês, e que também vai trazer luzes sobre estratégias terapêuticas. Existem inúmeros estudos cadastrados no Clínica Trials, avaliando outros imunobiológicos, todos em situação muito preliminar. Chamo atenção para um estudo de sarilumab, com 400 pacientes, e existem outros também com N importante. Em relação aos inibidores da Janus Sinase, os estudos são muito preliminares, mas temos trabalhos com Ns gigantescos, de até 1.032 pacientes, mas com expectativas de completar a casuística em épocas já muito tardias, provavelmente para uma aplicação rápida. Em relação ao risco desses imunobiológicos, felizmente, assim, os grupos que causam alto risco não estão contemplados na maioria, mas existem risco moderado e as consequências
baixas a moderadas para alguns dos inibidores da via da IL-6 e também para alguns dos inibidores da ionosinasa, principalmente algumas infecções bacterianas, herpes zoster no caso do baricitinib. Anakinra parece ser um medicamento com menor toxicidade, com menor perfil de causar dano dentre eles. Diversas guias têm se posicionado ainda de forma bastante cautelosa em relação ao uso dos imunobiológicos em COVID, apenas recomendando seu uso dentro de ensaios clínicos, e sua utilização deve de ser discutida contemplando a discussão também prévia do Dr. Kiefer em relação à disponibilidade de corticoides. Eu gostaria de finalizar só señalando que essas terapias imunomoduladoras devem ser restringidas a ensaios clínicos randomizados. Essas respostas vão estar disponíveis nas próximas semanas e a gente vai ter que ficar bastante atento com esse tipo de análises e principalmente por conta dos desfechos. Muitos desses trabalhos têm desfechos primários que não incluem mortalidade, né? Portanto, essa apreciação vai ter que ser bastante definida. Esses resultados também terão que ser avaliados no contexto da disponibilidade de dexametasona com a evidência aqui apresentada. Existem diversos estudos que avaliam o benefício de estratégias terapêuticas combinadas e isso é extremamente importante porque se lembramos que estamos diante de uma doença com um tripé de atores, né? O vírus, o sistema imunológico e os próprios sistemas de coagulação. Isso é apenas uma parcela da abordagem de qualquer estratégia terapêutica. E lembrar que ainda a coluna vertebral do tratamento continua sendo o tratamento de suporte e o tratamento respiratório oportuno e de qualidade. Só finalizar citando essa frase, que a intensidade da convicção de que uma hipótese é verdadeira não tem influência sobre ela ser verdadeira ou não, que eu acho que isso se aplica para toda a nossa bateria de ferramentas terapêuticas hoje, principalmente aquelas que, tendo evidência, né, ela tem que ser mais suportada na prática clínica e sempre ressaltar que para que um medicamento ele de fato possa ser utilizado, ele tem que mostrar eficácia, né? A ausência de eficácia não deve ser relativizada com itens. Obrigado, a SPI, pelo convite honroso, Edu e toda a diretoria. Muito obrigado a todos por essa participação aqui com queridos colegas, Lauro, Kiefer, Vidal e a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre a heparina. É uma medicação acessível, que nós já temos bastante experiência na sua utilização, e até em relação ao custo, o custo também é bastante acessível, mas nós temos ainda um desafio em termos de evidências científicas, médicas, bastante grande na área da infecção pelo SARS-CoV-2. Nós temos muitas hipóteses, boas hipóteses, muitos motivos interessantes para acreditar em que haja uma boa ação desses fármacos, mas ainda precisamos de estudos, ensaios clínicos randomizados, e infelizmente o que eu vou lhes mostrar hoje aqui está muito mais calcado em opinião de especialistas e em estudos observacionais retrospectivos do que em ensaios randomizados que estão a caminho, né? Várias das perguntas que nós vamos tentar discutir aqui são motivos de estudos, ensaios clínicos randomizados que estão em andamento. Então, nós sabemos que a infecção pelo SARS-CoV-2 gera uma importantíssima ativação
imunológica, como já foi muito bem mencionado anteriormente. Existe a produção de quimiocinas e citocinas em quantidade bastante importante, leva a uma resposta inflamatória exacerbada. E, além disso, também, nós temos de mãos dadas com essa resposta inflamatória a presença de fenômenos protrombóticos. Então, é um estado de procoagulação e uma hipofibrinólise, que leva ao aumento de fenômenos trombóticos, microtrombóticos e macrotrombóticos, e, portanto, como possíveis agentes terapêuticos nesta doença, são colocados a heparina e alguns anticoagulantes. O SARS-CoV-2 ele tem uma predileção pelos receptores ECA2, que estão muito presentes e numerosos nos endotélios de vários tecidos, né? Ele tem predileção por esses tecidos. Isso gera um aumento da liberação de citocinas que já foram comentadas e uma reação inflamatória grave, local e sistêmica. Mas, em paralelo, nós temos uma ativação grande da célula endotelial, das plaquetas, dos leucócitos, monócitos, aumento significativo do fator de von Willebrand, do fator tecidual, fibrinogênio, fator 8, da trombina, da geração de trombina, aumento do dímero D e aumento da deposição de fibrina. Isso basicamente vai levar a duas situações de patogênese, uma hipercoagulabilidade com desbalanço a favor da procoagulação e uma endoteliopatia, que certamente tem a ver com uma ativação endotelial e um dano endotelial importante e também vai promover vasoconstrição por essa lesão endotelial. Esses fenômenos todos, como eu comentei, eles podem gerar macrotrombose, tanto venosa quanto arterial, e fenômenos clínicos graves, e podem também gerar microtrombose de vários tecidos, órgãos. Isso vai gerar hipóxia tecidual e retroalimenta, né, esses fenômenos inflamatórios. Então, por exemplo, como exemplo importante de macrotrombose, nós temos a embolia pulmonar, e de microtrombose nós temos a SARA. Desde há meses que esse grupo brasileiro já demonstrou em necrópsias, um grupo da USP, capitaneado pela doutora Eunara Negri, aqui do Brasil, né, que nos orgulha bastante, demonstrou claramente a importância dos fenômenos microtrombóticos. Então vejam que mesmo sem grande infiltrado inflamatório, você tem uma trombose de arteríolas pulmonares, mesmo sem grande dano tecidual adjacente, mostrando que, de fato, o endotélio aqui tem uma participação importante e isso vai gerar uma lesão pulmonar bastante grave. Esse outro estudo do New England, por Ackerman e colaboradores, mostrou como a microcirculação pulmonar, que tem aqui à esquerda um aspecto normal e à direita o aspecto que ocorre em paciente com Covid-19, como essa microcirculação fica distorcida, destruída com o dano endotelial. Mais recentemente, esses fenômenos de microtrombose têm sido detectados em outros tecidos, né? Esse é um caso de uma senhora que teve uma forma grave de Covid-19, ficou por longo período em ventilação mecânica, em terapia intensiva e simplesmente não acordou. Nós temos casos assim também lá na Escola Paulista de Medicina, e nesse caso especificamente publicado, foram vistos inúmeros microinfartos, alguns com transformação hemorrágica, o que denota uma lesão difusa do parênquima cerebral, de fundo vascular e de fundo da microtrombose. Então, a ação viral, o paciente restrito ao leito pela doença, com pouca mobilidade, a concomitância de várias comorbidades que nós observamos nesses pacientes com Covid-19, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares,
a predisposição genética e, eventualmente, até outras comorbidades ainda não descritas, essa associação de coisas vai levar a um fenômeno inflamatório importante que se casa com um fenômeno protrombótico muito importante, e nós vamos ter vários casos de tromboembolia pulmonar, trombose venosa profunda, trombose arterial importante, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, eventualmente esses danos tromboembólicos eles podem levar ao óbito. Esse estudo que eu trago para os senhores é um estudo de pacientes internados em UTI por CLOT e colaboradores, e são 184 pacientes com Covid-19 grave, né? E desses indivíduos, praticamente metade deles teve algum fenômeno tromboembólico, com a predominância da embolia pulmonar, do acidente vascular encefálico isquêmico e das tromboses arteriais e até trombose venosa profunda e óbito. Então, indubitavelmente, nós que cuidamos desses pacientes, nós nos deparamos com exatamente esses quadros clínicos no nosso dia a dia. Uma informação importante, já colocada na literatura há bastante tempo, é que a heparina ela tem uma capacidade anti-inflamatória. Mas por que isso acontece? Basicamente, a heparina ela é capaz de reduzir a migração de polimorfonucleares através dos endotélios e de inibir a ligação de alguns receptores de polimorfonucleares que são desencadeadores de cascatas pró-inflamatórias de citocinas. Além disso, a heparina ela atrapalha a ação da trombina, que é um agente pró-inflamatório. Então, a heparina ela é capaz de contrabalançar a ação de interleucinas como IL-6, IL-8 e IL-1-beta e o fator NF-kappa-beta e o fator PAR1, de forma que ela tem essa ação potencialmente anti-inflamatória. Isso já é descrito de longa data. Então, do ponto de vista clínico, quais são as perguntas mais importantes que nós temos hoje para os nossos pacientes internados, né? Eu vou me ater mais aos pacientes graves, moderadamente graves e graves, que são internados em enfermarias em terapia intensiva. Não vou comentar a respeito de pacientes ambulatoriais, porque, de fato, nesse grupo de pacientes menos graves, não há utilidade, pelo menos demonstrada na literatura até o momento, do uso de anticoagulantes. De forma que nós vamos responder algumas perguntas importantes para pacientes internados, né? Em primeiro lugar, como deve ser o diagnóstico ou rastreamento de fenômenos tromboembólicos nesses pacientes? Qual paciente necessita tromboprofilaxia, tendo Covid-19 sendo internado? Como deve ser feita essa tromboprofilaxia? Por quanto tempo devemos manter essa tromboprofilaxia? E quem deve receber tratamento com anticoagulantes? Então, a primeira pergunta é como deve ser feito o rastreamento diagnóstico de fenômenos tromboembólicos, né? Nós sabemos que existe uma preocupação muito grande da contaminação dos profissionais de saúde. Isso, às vezes, afeta bastante o acesso aos exames diagnósticos. Isso sempre tem que ser levado em consideração, particularmente os exames de imagem. Mas o que nós temos bastante utilizado na sequência de acompanhamento desses pacientes é a avaliação dos valores do dímero D, que tem uma correlação muito clara com mortalidade, né? Mas é um teste que tem valor preditivo positivo e valor preditivo negativo para o diagnóstico de fenômenos tromboembólicos bastante complicado. E a gente precisa saber interpretar bem esses valores. Como valor preditivo negativo, ele tem uma boa performance. Então, quando eu tenho um dímero D baixo, normal, isso praticamente afasta um fenômeno tromboembólico. Mas, num caso de uma síndrome inflamatória grave, como é a Covid-19, o valor preditivo positivo desses exames, eles ficam bastante prejudicados. E também uma outra coisa que se discute muito é se há valor de se quantificar progressivamente o dímero D
no sentido de se prever ou de se detectar fenômenos tromboembólicos em marcha. Claramente, esses valores ascendentes têm relação com mortalidade, mas não exatamente relação com fenômenos tromboembólicos. A utilização de ultrassom com Doppler de veias profundas, de membros inferiores, por exemplo, membros superiores, também é recomendado, né? Também tem que ser avaliado com cuidado o seu valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Às vezes há uma dificuldade para se executar esse exame do ponto de vista técnico pelo posicionamento do paciente, particularmente em terapia intensiva, onde muitas vezes estão pronados. Isso pode dificultar a execução do exame. Mas é um exame que pode ser bastante útil, por exemplo, para pacientes de enfermaria, pode ser feito à beira do leito. A outra arma que nós temos para diagnóstico de fenômenos tromboembólicos, particularmente embolia pulmonar, é a angiotomografia computadorizada de tórax. Ela tem como restrição, muitas vezes, a condição de transporte desse paciente. Se é um paciente muito grave, o transporte para a unidade de radiologia é difícil. E a utilização de contrastes nefrotóxicos, né? Mas também é bastante importante se lançar a mão desse exame quando há uma suspeita importante. Então, quando nós observamos as diretrizes, né, a principal diretriz internacional da Sociedade de Trombose e Hemostasia Internacional, a orientação da diretriz, que é a opinião de experts, né, baseada em opinião de experts, porque não existe estudo, ensaio clínico para responder essa pergunta, é que não deve ser feito rastreamento de rotina de trombose venosa profunda nesses pacientes, mas manter uma alta suspeição se piora a clínica ou se alguma manifestação clínica que possa sugerir fenômeno tromboembólico. De outra opinião, nós temos a diretriz nacional por experts brasileiros que se reuniram e já publicaram essa diretriz, onde eles recomendam, sim, para pacientes de terapia intensiva, se fazer o rastreamento em todos os indivíduos com Covid-19 com ultrassom Doppler de veias profundas de membros inferiores. De fato, lá na Unifesp, numa das UTIs Covid, nós tivemos um momento onde esse rastreamento está sendo feito em um estudo de pesquisa, tivemos um momento em que 85% dos pacientes da UTI tinham alguma trombose venosa profunda de membros inferiores. É assustador. A outra pergunta é: qual paciente necessita de tromboprofilaxia, né? Todos os pacientes internados com Covid-19 vão necessitar de tromboprofilaxia? A resposta da maioria dos especialistas é que sim. Certamente não há motivo para se indicar quimioprofilaxia em pacientes ambulatoriais, pacientes que não tenham hipoxemia, que não estejam restritos ao leito, internados em unidades hospitalares. Mas naqueles que são internados, as diretrizes elas são unânimes. Também não há ensaios clínicos randomizados, mas as diretrizes são unânimes em recomendar que todos, independente dos fatores de risco que tenham, todos com Covid-19 devam receber tromboprofilaxia uma vez internados, seja em ala de enfermaria ou em terapia intensiva. Sempre observando as contraindicações, que são muito importantes da tromboprofilaxia pelos riscos de sangramento. Então, naturalmente, sangramento ativo, pacientes com distúrbios de coagulação graves, pacientes que vão necessitar ou fizeram uma punção lombar em pouco tempo, uso concomitante já prévio de anticoagulantes, pacientes com acidente vascular cerebral, trombocitopênicos, e aí existe uma diferença entre algumas diretrizes, umas contraindicam abaixo de 25 mil plaquetas, outras abaixo de 50 mil plaquetas, pacientes com a pressão sistólica descontrolada e pacientes que tenham doenças hereditárias da coagulação não adequadamente tratadas. Essas são as contraindicações de tromboprofilaxia. Portanto, em todas as outras situações, paciente com Covid-19 internado deve receber tromboprofilaxia. Mesmo nessas situações, a recomendação das diretrizes é a tromboprofilaxia mecânica, com a compressão pneumática intermitente dos membros inferiores e a utilização de meias elásticas de alta compressão.
Existem, inclusive, estudos que tentam avaliar a associação de métodos farmacológicos e métodos mecânicos associados para aumentar a chance de prevenção de fenômenos tromboembólicos. A outra questão que nós fazemos é como deve ser feita a tromboprofilaxia nesses pacientes com Covid-19. Basicamente, nós temos a heparina não fracionada, que nós podemos usar 5.000 unidades subcutâneas a cada 12 horas ou a cada 8 horas. Existe uma tendência de usarmos uma dose um pouco maior, particularmente em pacientes com peso elevado e IMC elevado. A enoxaparina, 40 miligramas subcutâneo ao dia, ou o fondaparinux, 2,5 miligramas subcutâneo ao dia. Algumas precauções temos que tomar com as doses desses medicamentos, por exemplo, no caso da enoxaparina, com uma depuração de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, as doses devem ser reduzidas de 25% a 50%, e as doses devem ser elevadas conforme o IMC do paciente. Então, de 40 a 60 miligramas para entre 30 e 40 de IMC, 40 miligramas 2 vezes ao dia se maior do que 40 de IMC e 60 miligramas 2 vezes ao dia se maior do que 50 de IMC. A outra questão que se coloca dentro da tromboprofilaxia, e muitos hoje vêm questionando isso, tanto na literatura quanto na prática diária, é se vale a pena nós instituirmos tromboprofilaxia com doses intermediárias, ou seja, antes de uma dose plena, né, mas acima de uma dose padrão de tromboprofilaxia para esses pacientes com a Covid-19. Por exemplo, a utilização de até 7.500 unidades de heparina não fracionada 3 vezes ao dia, ou uma dose mais alta de 60 miligramas de enoxaparina, ou até 1 miligrama por quilo dia de enoxaparina, que seria metade da dose plena. Isso é bastante questionável, existem várias menções nas diretrizes sobre essas possibilidades, mas evidências claras e concretas de estudos, ensaios clínicos randomizados, controlados, não temos. O que se recomenda é que, eventualmente, isso pode ser avaliado caso a caso, não para todos, mas para pacientes de alto risco, que além de COVID, tenham IMC muito elevado, estejam em UTI restritos completamente imóveis ao leito, que tenham os scores de TVP elevados, como o score de Padua ou IMPROVE, são scores usados para se avaliar risco de TVP, ou até pelo valor muito elevado do dímero D, principalmente acima de 3, né, que seriam dímeros D muito elevados. No entanto, como eu disse, não existem evidências definitivas sobre essa conduta específica, mas muitos hospitais americanos, quando nós analisamos seus protocolos de tratamento de Covid-19, utilizam essas doses intermediárias para a tromboprofilaxia. Outra questão que é bastante colocada hoje é por quanto tempo esses pacientes devem receber tromboprofilaxia, devem se manter em tromboprofilaxia. Quero dizer, no período pós-alta. Então, nós sabemos da literatura que em pacientes clínicos, como esse estudo de Hu e colaboradores, particularmente pacientes com pneumonia grave, foi benéfico a utilização de anticoagulantes, como, por exemplo, a rivaroxabana ou enoxaparina, até 6 semanas após a alta, para pacientes com risco bastante importante. Isso diminuiu muito os fenômenos tromboembólicos pós-alta. Nós sabemos que nas primeiras 2 a 3 semanas, o risco de fenômenos tromboembólicos pós-alta é muito elevado. Não existem estudos específicos para COVID-19 com essa estratégia. Portanto, o que se recomenda nas diretrizes é considerar caso a caso, principalmente levando em consideração se há alto risco de fenômeno tromboembólico pós-alta e se há um baixo risco de sangramento pós-alta. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. A última pergunta que eu quero discutir com os senhores é também bastante
comentada na literatura e no dia a dia da nossa prática clínica é a respeito do tratamento pleno com anticoagulantes, com a anticoagulação plena. Nós sabemos que, obviamente, se há um diagnóstico confirmado de fenômeno tromboembólico, é absolutamente obrigatório o tratamento pleno com anticoagulantes. No entanto, o que eu quero discutir um pouquinho com vocês é o tratamento empírico, sendo que muitos advogam que, pelas características de patogênese da Covid-19, talvez uma das formas terapêuticas fosse a anticoagulação plena. E isso muito se discute, né, em todos os fóruns onde se discute, vem à baila esse estudo de Tang e colaboradores, que foi um estudo que tem suas restrições, porque foi retrospectivo, foi ainda no começo da pandemia, de forma que não havia assim, um entendimento muito bem de como cuidar desses pacientes muito graves. Além disso, é um estudo que não é observacional, retrospectivo, com análise de subgrupos, com potencial de viés muito grande, né? E, inclusive, não fica muito claro se foram adicionadas outras terapêuticas a esses pacientes que sobreviveram ou faleceram. Mas o que esse autor e seus colaboradores estudaram? Eles quiseram ver o efeito da utilização da heparina plena, independente de um diagnóstico confirmado de fenômeno tromboembólico, comparando sobreviventes e não sobreviventes da Covid-19 num número bom, né? Aqui são os 315 sobreviventes e 134 não sobreviventes. Então, na análise multivariada desse estudo, né, como um todo, usando toda a base de dados, não foi significativa a proteção da heparina para a redução da mortalidade em 28 dias de pacientes com Covid-19. Né? O que apontou aqui, de fato, significância estatística foi a idade mais avançada, ao número de plaquetas e os valores do dímero D, no entanto, com um efeito bastante pequeno, né? Vocês veem aqui pelo odds ratio. No entanto, o autor ele faz uma análise aplicando um score da Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose, que propôs este score como uma substituição ou com a complementação da coagulopatia induzida pela sepse, score de coagulopatia induzida pela sepse, que é avaliado pelo SOFA, e que, nesse caso, esse score ele foi validado com o acréscimo do INR e do número de plaquetas. Então, o que os autores fizeram foi uma reanálise desses dados, também fazendo uma estratificação conforme a gravidade desses pacientes por esse score. E o que eles viram foi que, claramente, os indivíduos que tinham um score maior do que 4, maior ou igual a 4, denotando uma gravidade muito elevada, usaram heparina plena, eles morreram menos. Isso foi estatisticamente significativo. Já os indivíduos que tinham um score baixo, mostrando uma menor gravidade, não houve diferença entre usar ou não heparina plena do ponto de vista de significância estatística. Mas a outra avaliação que eles fizeram foi uma subanálise, e isso é um problema, né, porque uma subanálise, em cima de subanálise, né, num estudo que já é observacional, retrospectivo, eles estratificaram os níveis iniciais de dímero D entre normais, acima de 1, acima de 2, acima de 3, de 4, 5, acima de 6, até 8 vezes o limite superior da normalidade. Né? Então, nós estaríamos falando aqui de 0,5 e assim por diante. Né? De 0,5, 1, 2, assim por diante. 1,5, 2. E aí, o que foi observado? O que foi observado é que a mortalidade foi significativamente menor para níveis extremos de elevação do dímero D, acima de 6 vezes o limite superior da normalidade.
É daí que vem o número mágico de acima de 3 deveríamos, entre aspas, anticoagular plenamente esse indivíduo, mesmo que não houvesse um diagnóstico comprovado de fenômeno tromboembólico. No entanto, os senhores vejam que esse estudo ele tem muitas limitações metodológicas e, como eu disse, existem vários estudos, ensaios clínicos randomizados, controlados, que estão em curso para testar essa hipótese. Quero dizer, usar heparina plenamente nos pacientes com COVID, independente da sua indicação por diagnóstico confirmado de fenômeno tromboembólico ou não. Então, em conclusão, eu queria deixar algumas mensagens para os senhores. Na COVID-19, os fenômenos tromboembólicos eles influenciam na mortalidade importantemente. Proceder rastreamento é muito importante. O rastreamento, digo, ou pelo menos, no mínimo, um diagnóstico com alta suspeição, diuturnamente pensado. Instituir tromboprofilaxia para todos os internados com posologia padrão, conforme a literatura respalda atualmente, e considerar tromboprofilaxia com doses intermediárias em pacientes com altíssimo risco de fenômenos tromboembólicos. Para alto risco de fenômenos tromboembólicos e baixo risco de sangramentos, é possível estender a tromboprofilaxia pós-alta até 6 semanas. Então, a anticoagulação terapêutica empírica ainda é muito controversa e carece de estudos metodologicamente adequados. Por final, queria convidar todos os senhores para o Patoaides 2020, que vai ser online do dia 25 ao dia 28 de outubro. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Então, a gente aí já está em cima, próximo ao nosso tempo, mas eu queria abrir ainda aqui para alguns debates, porque chegaram algumas perguntas, tanto pelo WhatsApp como pelo aplicativo. Queria levantar aqui o debate para os 3 palestrantes. Muitas perguntas foram respondidas que eu vi aqui mesmo pelo chat, mas eu acho que uma coisa que tem em comum das aulas, todas as aulas, na verdade, de COVID, tanto transmissão como uso de EPI, é um desespero por conclusões, né? Então, a gente viu isso nas máscaras, a gente viu isso na transmissão, a gente viu isso em tudo. E essa questão desse desespero por conclusões, isso ainda é alimentado por será que a gente vai concluir antes do fim da pandemia? Né? Então, assim, a gente tem que ter, como o Vidal falou, o cuidado antes das grandes conclusões, e foram muito bem debatidas aqui nessa noite. Eu queria começar aqui trazendo um tema um pouco de resquício da semana passada, que é a história da cloroquina versus o corticoide. Então, se a cloroquina fez o barulho que fez na possibilidade de ser uma ferramenta para o tratamento da COVID, e se o corticoide agora a gente tem mais evidências de que ele é sim uma medicação que pode mudar a mortalidade, por que, professor Carlos, que não teve maior repercussão do corticoide do que da cloroquina para a literatura ou para a mídia? Essa foi uma das perguntas. Aproveitando aí o debate do corticoide, algumas pessoas perguntaram em que momento você recomendaria uma estratégia de corticoterapia, a partir de que momento, e se essa estratégia seria baseada em PCR para prescrição segura ou não do corticoide. Bom, obrigado pelas perguntas. Sobre a polêmica, eu honestamente não sei dizer o porquê de um, o porquê de outro, qual é a escolha, qual é a eleição. Eu acho que muito do que tem acontecido em relação a essa pandemia não são fenômenos novos. A gente já teve, como humanidade, experiências semelhantes ao que a gente está vivendo agora, talvez não na nossa geração, nessa magnitude, mas a gente já viu, nós infectologistas, em outros momentos,
a necessidade por buscas e soluções milagrosas. Né? Todos nós aqui, acho que temos a experiência ainda do início da epidemia e posteriormente uma pandemia também de HIV e AIDS. Quantos de nós não vivemos no início dessa pandemia os pacientes nos buscando para perguntar sobre soluções milagrosas? Eu me lembro de algumas até hoje, como eram propagadas lá na época, com porções e alguns vegetais e algumas outras coisas mais. Eu não sei dizer por que a gente, enquanto sociedade, elege um e privilegia um e não privilegia o outro. Não tenho resposta para isso, mas acho que muito tem sido discutido sem fundamento em relação à Covid. Assim, eu também não entendo, por outro lado, assim, fazendo um contraponto a essa minha fala, né, que a gente não tem evidência científica para tudo, mas eu também entendo que numa situação onde a gente se deparou com um grande volume de casos graves, todos nós aqui, imagino que todos que estão assistindo também, a gente fica confortável enquanto médico em não conseguir fazer ou entregar um cuidado que a gente sinta que seja minimamente eficaz para aquele nosso paciente. Quer dizer, nenhum de nós aqui ia ser capaz de ficar de braços cruzados vendo a doença grave acontecer na nossa frente. Por que da eleição de um e não de outro? Não sei dizer. Acho que tem um tanto de irracionalidade nesses processos como um todo, mas acho que depois, passado o desespero, passada a tormenta imediata e inicial, vale a gente refletir sobre essa coletânea de evidências que vão se formando ao longo do tempo. Acho que uma das coisas que eu tentei fazer na minha apresentação sobre corticoide foi isso, foi mostrar o que vem se formando em relação a isso desde o início da pandemia. Quer dizer, uma pandemia que se instaurou, começou uma epidemia, um surto em dezembro do ano passado, em janeiro a gente tinha suspeita, em fevereiro era pandêmico e em março já estava saindo estudo sobre fisiopatologia do processo. Posso? Então a gente voltou? Estava ruim? Você ficou congelado, Kiefer. Desculpa. Não é volta um pouquinho na sua ideia aí. A minha ideia é de que com o tempo passando, né, eu acho que é papel nosso e a sociedade tem capitaneado isso aí de forma bastante eficaz e louvável, papel nosso ir peneirando e vendo o que fica dessas evidências ao longo do tempo. O fato é que ainda existe muita... A gente, em sepse, tem dúvida até hoje sobre o uso de corticoides. Por que não teria em Covid? Né? Agora, é fato que quem está na prática clínica, na lida aí com o paciente, eu acho que é fato que a gente vê algum grau de inflamação ou de desregulação da inflamação nesses pacientes, e isso é muito evidente na nossa frente. Então, usar corticoide parece racional numa situação como essa. A questão é, o uso precoce vale a pena? Em que dose? O que a gente está chamando de desfecho grave ou não? Foi isso que a gente está tentando peneirar. Acho que algumas respostas a gente já tem. Acho que usar dose alta não, usar pulsoterapia não, usar dose baixa, média, aparentemente sim, usar por curto tempo sim, evitar o uso muito precoce, talvez. Em que situações? Em situações onde minimamente a gente tem evidência de uma inflamação exacerbada acontecendo ou a necessidade de uso de oxigênio. Eu diria para você que 98% das situações clínicas que eu tratei foram dentro desse contexto, usando corticoide. 2% talvez escapem um pouco disso, como escapa para todo mundo aqui. Quer dizer, é possível que a gente tenha a situação que um paciente está saturando bem, mas você vê sinais claros de hiperinflamação nos exames dele, e ele está um pouquinho taquipneico, mas ele está saturando bem.
e ele tem 5 dias de doença, ele não chegou naquela linha de corte imaginária que a gente gostaria que ele atingisse de 7 dias de doença, e daí? Vai deixar de usar? Você sabe que esse paciente está entrando num quadro grave? Então, são situações, são zonas cinzentas, não posso recomendar a ninguém, não acho isso, não tome a minha fala como uma recomendação, mas eu entendo que a gente, enquanto médico com boa formação, a gente tem sim o direito de tentar cuidar da melhor forma possível do nosso paciente, né? E às vezes usando estratégias que não estão plenamente comprovadas. Assim. O que a gente tem de comprovado, eu acho que é isso em relação ao corticoide. Você tinha feito uma outra pergunta, Lauro, do uso precoce? Né? Não, alguém perguntou se adiantaria fazer uma estratégia baseada em PCR para prescrição de corticoide. PCR, proteína C reativa? Não, acredito que seja a PCR do vírus, a amplificação do vírus. Olha, não acho que deva ser um marcador para o uso de corticoide. Por vários motivos, isso já foi discutido aqui até nos webinários aqui da SPI em outras situações. Acho que o marcador é a inflamação, é a necessidade de oxigênio, é o que a gente tem agora. Esse é o evidente. Vai existir zona cinzenta do cara que está inflamado, não tem necessidade de oxigênio, do cara que está em fase precoce e talvez não tenha tanta necessidade de oxigênio? Vai ter. Mas, de forma geral, é a necessidade de oxigênio. Se tem essa necessidade, ele tem algum grau de inflamação intersticial no pulmão e ele tem alguma deficiência na liberação de interferon do tipo 1 e tem algum excesso de inflamação desregulada no pulmão dele. Então, faz sentido, do ponto de vista fisiopatológico, usar corticoide. Agora, PCR para carga viral ou para detecção qualitativa do vírus para corticoide, por enquanto, não. Até porque a gente sabe que há pacientes que ficam com eliminação viral por longo tempo, e você detectaria isso 2 semanas depois, 3 semanas depois, e ele já não tem mais quadro. Então, não acho que é marcado. Kiefer, só me permita aqui, eu acho que a pergunta é proteína C reativa mesmo, e só para colocar, a gente precisa olhar o critério, né, de inclusão e exclusão do recovery, porque era hipoxemia e tinha que ter uma proteína C reativa acima de 75. Então, esse foi o paciente incluído para randomização entre cair no controle, no tratamento padrão, ou receber dexametasona 6 miligramas ou o equivalente de outros corticoides, né? Então, foi acima de 75 a PCR. Bom, aí eu posso também dar meu testemunho sobre isso, que é quase que testemunho, né? Bom, aí, então, falando sobre PCR, proteína C reativa, eu entendo que tem já vários estudos, não é o objeto da discussão hoje, mas já há vários estudos mostrando, de fato, que existe uma correlação qualquer entre esse quadro de hiperinflamação inicial, inclusive usando como marcador PCR a proteína C reativa, e a evolução para a gravidade. Tem vários estudos, já tem pelo menos uns 6 ou 7 estudos mostrando isso. O PCR como um desses marcadores de evolução para a gravidade. Tem o que saiu lá atrás em março, que era o tal do CAL score, tem outros que vieram depois, tem o uso de interleucina 6 associado a PCR, tem o uso de PCR isolado, tem um que saiu há 2 semanas atrás também mostrando o PCR, ou seja, PCR parece ser um marcador útil dessa inflamação. Na prática, a minha experiência, o que eu tenho visto com um pouco mais de frequência, é que o paciente que está com PCR elevado, vamos botar aí uma linha de corte qualquer, acho que depende da técnica que se usa para medir, mas se o paciente está com PCR elevado e está inflamado, então você tem, o cara que está taquipneico, é o cara que vai ter alguma necessidade de oxigênio. Na prática é isso. Agora, o estudo Recovery, embora ele tenha usado como marcador de inflamação, o fato é que o desfecho que ele encontrou benefício foi naqueles que, independente do que ele tivesse de inflamação, tinha algum tipo de necessidade de oxigênio. Então, em essência, é isso. Naquele que não tinha necessidade de oxigênio, não encontrou benefício.
Eu tenho crítica a isso? Tenho crítica a isso, porque ele teve uma mortalidade alta nesse grupo que não teve necessidade de oxigênio. Que grupo era esse? Então, que pacientes eram esses? Isso não está claro para mim. Eu pretendo ver isso, eu espero que um dos revisores desse estudo peça esse dado e que esse dado esteja no estudo final. Mas eu não sei que paciente era esse. Um paciente sem necessidade de oxigênio, que tem 13% de mortalidade, independente do uso ou não de corticoide, é bastante alto, né? Não é o que a gente tem visto, né? Então, que paciente é esse? Não tenho certeza. Tá? Provavelmente ele devia ter algum outro fator, ou cofator, ou doença de base, ou seja lá o que for, já usava corticoide, não sei o que é. Mas gostaria de ver isso mais adiante. Mas acho que o PCR, proteína C reativa, é um bom marcador para inflamação. Não isoladamente, como vários estudos têm mostrado. Não isoladamente. Eu tenho usado em conjunto com outros marcadores. Perfeito. Não é o objetivo de hoje. Lauro, posso fazer um comentário? Eu tenho uma questão em relação aos resultados do Recovery. O desfecho primário desse trabalho foi mortalidade no D28 após randomização, né? E teve 5 subanálises. E me chamou muito a atenção que a conclusão primária do trabalho faça referência à subanálise. Já que isso tem sido questionado. A randomização não aconteceu para todos os substratos dentro do estudo. Então, para avaliar o impacto em paciente com O2 ou sem O2, isso não foi randomizado. A randomização foi única e geral para o trabalho, não por substrato. Por isso que a conclusão crua do trabalho que dexametasona reduz mortalidade em paciente hospitalizado, independente dele estar ou não com O2, né? Essa provavelmente vai ser uma questão que vem à tona com esses cenários de pacientes que poderiam se beneficiar estando hospitalizados e que não necessariamente estão recebendo O2. Né? Perfeito. Vidal, e uma pergunta que fizeram aqui para você foi qual o papel dos trabalhos da reumato e da gastro de pacientes imunossuprimidos com biológico para o desfecho da COVID. Então, os pacientes que vinham já em uso de biológico tiveram uma evolução melhor ou pior por outras indicações que não COVID? Sí, tem algumas cohortes que têm aparecido em pacientes que utilizavam imunobiológicos. Isso até era uma preocupação, né? Em algum momento se chegou a discutir se os pacientes que tomavam imunobiológicos deviam parar de fazer isso ou suspender transitoriamente, mas felizmente não tem acontecido nada que chame a atenção, né? Aliás, a maioria de estudos com imunobiológicos têm sido liderados ou por reumatologistas ou por imunologistas, né? Acho que parte muito da experiência de usar esses grupos terapêuticos. E aquele temor por risco de infecção fúngica em quem recebeu imunobiológico para o COVID não foi tão importante como se esperava. É isso mesmo? Você falou que a principal complicação foi de infecção bacteriana. Sim. Assim, é um mistério ainda. Os 2 ensaios clínicos que foram adiantados, né, mas não temos detalhes deles com tocilizumab, nenhum deles falou nada de segurança. Não temos dados preliminares de como se comportou o medicamento em relação a novas infecções. Nos estudos observacionais, sí tem aparecido entre 10 a 30% de frequência de pacientes tomando tocilizumab com infecção basicamente bacteriana, né? Então, não tem aparecido infecção fúngica, pelo menos com estes inibidores de interleucina ou do receptor. Menos, inclusive, com os antagonistas de IL-1, anakinra, né, que parece ter um perfil de segurança melhor. E talvez um detalhe que em Europa tem usado com alguma regularidade tocilizumab e anakinra, né? Tem centros com 10 a 20% de pacientes hospitalizados que chegaram a tomar
algum imunobiológico. Eles discutiam o uso inicialmente como uma terapia heróica em pacientes sem expectativa terapêutica, depois passaram a usar precocemente em paciente com demanda de O2, com piora de necessidade de outros recursos de oxigênio, mas uma das discussões que apareceu foi que a vida média do tocilizumab é muito prolongada, né? São 3 semanas. Então, se tiver um efeito sobre o sistema imunológico, na depressão do sistema imunológico, esse efeito teria que ser bancado algumas semanas. Já a anakinra tem uma vida média curta, se usa 4 vezes ao dia, teria esse benefício. Mas tudo isso vai depender dos estudos clínicos. O Recovery tem um braço com tocilizumab, né? Então, em breve deve sair, quem sabe o Recovery não enterra aí mais um medicamento, né? Nos próximos dias. Mas o Recovery, temos mais 2 ensaios clínicos por sair ainda nas próximas semanas. Perfeito. Eu queria ainda levantar uma questão, Paulo, sobre os quadros leves de Covid, que nunca o dímero D esteve tão popular. Então, uma das perguntas foi, em quadros leves, quando a gente deve rastrear fenômenos tromboembólicos, pensando aí numa previsão de complicação? E uma outra pergunta aqui intrigante, e como você sugeriria a prescrição de heparina em pacientes plaquetopênicos pela COVID? Microfone. Quadros leves, pelo que eu estou entendendo, são pacientes ambulatoriais. Nisso, nenhuma diretriz, que eu consultei várias diretrizes, a chinesa, a internacional, a americana, da Sociedade de Cardiologia, a brasileira, opinião de experts de importantes sociedades de trombose e hemostasia, nenhuma recomenda em pacientes ambulatoriais, em formas leves. Agora, é óbvio que se você está acompanhando esse indivíduo no seu consultório, de alguma forma, no ambulatório, e você tem que ficar atento, porque nós sabemos que COVID não é uma doença pulmonar, é uma doença sistêmica, né? Então, a gente tem que ficar atento a todas as possíveis manifestações, particularmente naqueles que têm alto risco, obesos, cardiopatas, pneumopatas, pessoas que já têm neoplasia maligna, né? Só que tem uma história prévia de um fenômeno tromboembólico. Então, são mais idosos, pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, são todas circunstâncias que vão te acender sempre uma suspeição maior para fenômenos tromboembólicos, mas não haveria nenhuma indicação terapêutica. A outra questão é a plaquetopenia. Isso é muito frequente, não especificamente relacionado à COVID. As plaquetopenias com COVID não costumam ser graves, pode acontecer, mas não costumam ser graves. Existe um percentual aí de 15%, 20% com plaquetopenia, geralmente são plaquetopenias não graves. Agora, nós temos muito frequentemente pacientes que têm plaquetopenia por outros motivos. Por exemplo, pacientes cirróticos graves, internamos vários pacientes cirróticos graves com Child B, Child C plaquetopênicos, pacientes hematológicos com plaquetopenia grave. Então, aí você tem uma dúvida na literatura. Alguns falam para não usar abaixo de 50 mil e outros falam para não usar abaixo de 25 mil. Nossa conduta pessoal é não usar abaixo de 50 mil. E aí, nesse caso, a indicação seria a profilaxia mecânica, com a compressão pneumática intermitente dos membros inferiores e a utilização de meias elásticas de alta compressão. Ok, acho que Paulo, a gente... Deixa eu só pessoal. fazer uma questão para o Paulo, que eu acho que é importante, né? Todos nós, né, Paulo, certamente você também tem essa experiência, a gente tem acompanhado muitos pacientes em casa, né, com quadros leves para moderados, né? Aquele paciente que você fica, será que eu interno, será que eu não interno, está ali,
com oximetria, vai monitorando, porque a gente sabe que é difícil, né? Num período tinha dificuldade de leitos, uma espera grande para você conseguir internar, e podendo mantê-lo em casa, você daria um conforto melhor, uma atenção melhor, né? Muitos de nós já tivemos experiências parecidas. Como você vê essa estratégia desse tipo de paciente, né? Aquele paciente acima de 60 anos, muitas vezes obeso, que já faz alguma medicação antipertensiva, enfim, que teria indicação de fazer uma profilaxia com heparina, enoxaparina. Como você vê isso como uma estratégia para evitar a internação, ou muitas vezes você manter esse paciente em casa, desde que monitorado, sobre um processo de um teleacompanhamento, né? Você ficar atento aí a qualquer alteração. Como é que você vê isso como uma estratégia até de acompanhamento mais global de pacientes? Edu, isso realmente não tem uma resposta na literatura para essa evidência, né? Para essa pergunta com evidência concreta. Agora, imagina que se você não internou esse indivíduo, ele não tem uma hipoxemia importante. Você não internou, ele tem talvez uma hipoxemia leve, que não chega a ser importante. Agora, é complicado, é bem limítrofe aí, né? Você teria que avaliar a idade, esses fatores de alto risco. Existem scores, como eu falei, que você pode aplicar para ver o risco de fenômeno tromboembólico, e eventualmente aí você poderia optar por fazer isso ambulatorialmente, por exemplo, com enoxaparina subcutânea e tal. Agora, não é o que está escrito na literatura, né? Na literatura não está escrito isso. O que está escrito é o paciente internado, que está restrito ao leito, hipoxêmico, que é o paciente mais inflamado, é o paciente que tem o dedímero mais alto, e que notadamente vai ter os fenômenos protrombóticos mais frequentemente. Nesses casos limítrofes, assim, é uma dúvida atroz, viu? Difícil responder, não tem uma evidência assim clara na literatura para eles, não. Bom, professor, eu acho que a gente ainda tem muitas perguntas aqui, mas infelizmente o tempo aí já estourou absurdamente. Então, eu queria agradecer, né, em nome da SPI, aos palestrantes aí pelas brilhantes apresentações e pelas discussões. Vou passar a palavra aí para o professor presidente da SPI. Agradecer ao Kiefer, Paulo Abrão, Zé Vidal, o Lauro por essa brilhante condução da mesa. Eu acho que nós temos aí várias atividades, né? Agora estamos escolhendo temas, quer dizer, a gente vai ficar com vocês às terças-feiras por um bom período aí. Só queria dizer algumas delas, né, que tem mais 4, além das que já foram divulgadas, né, temos vacinas e mais 2 relacionadas a órgãos-alvos aí, relacionados à Covid, mas aí já preparamos aí com apoio, inclusive, da Pfizer também, né, que tem apoiado aí algumas atividades. Teremos mais 4 atividades, né, dia 11/8, agosto, né, que falaremos sobre terapia e prevenção de infecções do trato respiratório. No dia 18 de agosto, terça-feira, logo após, o que aconteceu com a microbiota hospitalar em tempos de pandemia. A gente tem visto isso, né, uma emergência de bactérias multiresistentes nesses pacientes COVID. Vamos discutir um pouco isso. 25/8, terapia empírica das infecções com risco de vida em UTI, como trabalhar, principalmente as infecções secundárias. E dia 1/9, o uso racional de antibióticos, né? O que podemos fazer no ambiente hospitalar. Então, teremos aí 4 sessões mais dirigidas para o pessoal que gosta de CCIH, que está tratando desses pacientes nas UTIs, nas enfermarias, aquele paciente que está evoluindo bem do Covid e, de repente, piora novamente,
entre em sepse. Então, esse é o dia a dia nosso, né, de orientação de antibiótico e a condução desses pacientes. Então, a gente vai estar trabalhando aí 4 sessões relacionadas às infecções relacionadas à assistência à saúde em pacientes com Covid. Já estão aqui na nossa programação e logo, logo divulgaremos. Então, já duplicamos, né? Temos mais 7 sessões, essas 4 e mais 3. Então, vocês vão estar com a gente aí todas as terças-feiras, porque foi realmente um grande sucesso, né? A gente teve aí praticamente durante toda a abordagem, cerca de 400 participantes, estamos finalizando aí próximo de 200 participantes, então eu acho que realmente é um enorme sucesso e seria quase impossível, né, numa terça-feira de julho, a gente reunir 400 pessoas discutindo, fazendo perguntas, estimulando um debate tão importante como esse. Então, agradeço a todos aí pela participação e obrigado a vocês aí que fazem da Sociedade Paulista de Infectologia um enorme sucesso aí. Maior honra estar trabalhando com vocês e muito obrigado aí pela participação.